Fala pessoal, professor Maxwell aqui mais uma vez. E hoje, pessoal, vamos dar início aí à nossa terceira aula da nossa mega revisão aqui no YouTube, aqui no meu canal, certo? Sobre informática aí para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, tá? Então, pessoal, ó, já fizemos 2 vídeos, esse é o terceiro, tá? Então, baixa aí na descrição, tem o link dos 2 outros vídeos que eu já criei para vocês, já postei. Então, se você precisar de algum reforço falando sobre conceitos de internet e falando sobre fórmulas do Excel, então vai lá, dá uma assistida, uma revisão bem rápida de alguns conteúdos mais importantes de cada assunto que foi colocado lá na prova, tá bom? Então vamos dar início aqui na nossa terceira aula, tá? Mas antes de você ir para a nossa aula agora, para a gente ir, certo? Eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante que você faça isso, porque vai ajudar com que eu entenda que vocês estão gostando do conteúdo e que eu possa estar trazendo mais conteúdos como esse aqui para vocês, tá bom? Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos dar início lá no nosso vídeo, tá bom? Pessoal, importante a gente lembrar que eu tenho aqui, pessoal, algumas definições de alguns vídeos muito importantes, tá? A parte, pessoal, que ele fala lá de conceitos de proteção e segurança, tá? No edital, ele fala também sobre outros assuntos, mas o que é que cai bastante na OCP? As definições dos vírus, tá? Eles colocam um conceitozinho de forma mais conceitual, né? Uma coisa mais comum do dia a dia, certo? Lá no enunciado, e te pergunta qual é esse código malicioso. Lembrando também que a gente pode chamar ele de malware, certo? Também podemos chamar aí de código malicioso, certo? E podemos chamar aí de vírus. São todos a mesma coisa, tá? São programas que foram criados aí para prejudicar algum tipo de um sujeito, né? De certa forma, tá? Mas nem sempre esses programas eles vão ser alguns malefícios para o seu computador, para a sua máquina, tá? Que eu vou explicar bem aqui para vocês. Então, ó, o primeiro vídeo que a gente vai ver aqui, pessoal, é justamente, ó, o nosso botnet, né? Bot e botnet. O que seria isso, pessoal? Bot e botnet, certo? São os computadores que a gente chama de zumbi, tá? É um vírus que se instala no seu computador, certo? E a pessoa que instalou no seu computador, ele vai ter total acesso de forma remota a sua máquina. Só que, geralmente, pessoal, esse tipo de vírus aqui, o usuário, né, do computador, ele nem vai perceber que foi hackeado, tá? O programinha ele vai ficar lá, alojado em algum local do seu computador, mas o usuário não vai perceber. O que é que ele pode perceber, na verdade, assim, que tem um vírus? Geralmente, esses códigos maliciosos aqui de bot, certo? Eles são utilizados para fazer ataques, tá? Eles vão ser usados como zumbis, tá? Você não sabe que o seu computador está sendo utilizado por outra pessoa, mas está, para principalmente derrubar algum tipo de serviço, tá? Na internet. Então, esse hacker que utiliza desse botnet aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai infectar vários computadores, vai pegar esses computadores, vai usar o poder computacional deles para atacar um serviço, por exemplo. E esse serviço ele vai cair, certo? Então, geralmente é utilizado dessa forma, tá? Então, é justamente utilizado para ataques. Esse vírus vai ficar alojado, certo, no seu computador. E você não vai perceber, geralmente. Geralmente você vai perceber só quando o seu computador começar a ficar um pouco mais lento, tá? Vai utilizar, por exemplo, algum tipo de processamento do processador, da memória RAM, tá? Do seu computador, porque ele vai utilizar o poder computacional dele para fazer algum tipo de ação, tá bom? Mas geralmente ele fica muito escondido. Então, por isso que a gente chama de bot, que é esse código malicioso, e botnet são vários computadores conectados nesse acesso remoto desse hacker, ok? Spyware, certo? Spyware, a gente lembra de espião, tá, pessoal? Spy, espião, beleza? Então, ele observa as atividades que estão acontecendo ali no computador. Ele vai ficar ali, ó, só na sua máquina, esperando o usuário colocar alguma informação importante, uma senha, um cartão, número do cartão, certo? Um documento. Aí, quando ele vê que você instalou colocou essa informação lá, aí ele vai pegar aquela informação e utilizar de forma maliciosa, obviamente, tá bom? O backdoor, pessoal, ele é um programa que é para a volta do invasor, tá? A gente vai lembrar de porta dos fundos. Então, basicamente, o que ele faz? Opa,
tá aqui, né? Um vírus foi instalado, tá? Um vírus foi instalado na sua máquina. Ok, aí o usuário percebeu e disse, não, vou formatar meu PC aqui, eu vou dar uma limpeza boa aqui. Fez uma limpeza boa no computador, certo? Porém, esse backdoor aqui, esse programinha, ele conseguiu ficar alojado lá na máquina. Então o que é que acontece? Esse backdoor aqui, geralmente ele está instalado também, esse código aqui do backdoor, ele está instalado em outros tipos de vírus, tá? Então ele vai fazer com que o invasor, tá? O invasor, a pessoa que colocou o vírus na máquina, vai fazer com que ele consiga voltar de forma mais fácil para o seu computador, mesmo se você tiver limpado o vírus que ele colocou na sua máquina, tá certo? Então é o backdoor, é a porta dos fundos. É basicamente ele deixou a porta um pouquinho aberta ali. Diz que saiu, mas deixou a porta um pouquinho aberta ali para que quando ele precisar voltar, ele tenha um caminho para que ele consiga fazer isso, ok? O Trojan, a gente vai lembrar daquele cavalo de Troia, tá? Lembra do cavalo de Troia, daquela história de Troia, que tinha um cavalo que eles doaram para dizer que era... não, isso aqui é de bom grado, a gente vai dar esse cavalo bonitão. E dentro desse cavalo tinham vários, né? Tinham vários soldados. Então, o Trojan, pessoal, são esses soldados que estão dentro aí desse cavalo de Troia, que é um dos vírus mais conhecidos, né? O cavalo de Troia. Então, imagina que você vai instalar, por exemplo, um programa no seu computador, certo? Aqui é o programa. E, pessoal, você vai instalar ele e dentro dele também vem outros programas que você não sabia, tá? Tem outros programinhas aqui dentro que você não sabia. Que são os trojans, tá? Que são os programas que estão escondidos, tá? Em outros programas. Então eles podem entrar no seu computador e eles podem sim ser maliciosos ou não, tá? Pode ser só um programinha ali para te ajudar em alguma tarefa ou, por exemplo, o próprio programa ele tá dando uma de doida ali para instalar outro programa no seu computador, mas nem sempre ele é ofensivo ao seu computador, tá bom? Mas também é uma definição de vírus para você, ok? Rootkit, certo? É a camuflagem para vírus. E isso aqui, pessoal, é outro código igual o backdoor, tá bom? E também é colocado em outros vírus, como esses daqui, tá certo? Que é justamente, pessoal, para que você consiga camuflar o vírus, principalmente para os antivírus. Então, esse tipo de código aqui ele é feito para que camufle o vírus, tá? Para que o computador não perceba, o antivírus não perceba que ele é um vírus. Então também existe esse tipo de definição aqui, tá bom? O Worms, pessoal, ele é um dos mais conhecidos e tem histórias, né, dizendo que ali nos anos de 2000, até 1990 e pouquinho, até os anos 2010 mais ou menos, teve um vírus, o Worms, certo? Que ele era autorreplicante e ele infectou diversas máquinas. Diversas máquinas e dizem que foi o vírus que mais infectou máquinas no mundo. Então ele é autorreplicante. O que é que quer dizer isso? Quer dizer, professor, que ele, por exemplo, eu peguei um pendrive aqui, conectei em uma máquina. Essa máquina estava infectada, agora ele infectou o pendrive. Quando eu colocar esse pendrive em outra máquina também vai estar infectada, tá? Então ele é autorreplicante. Automaticamente ele vai se replicar de acordo com o que você vai conectando nas suas máquinas. Tá bom? E ele percebe aqui, ó, falhas nos sistemas, ok? No nosso sistema operacional principalmente, beleza? O ransomware, que é o nosso sequestrador de dados. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? O ransomware é o nosso sequestrador de dados. É ele aí que vai fazer o sequestro das nossas informações. Então esse vírus aqui, o que é que ele faz? Ele percebe que tem alguma informação importante ali dentro da máquina. Certo? Um arquivo, sei, de uma empresa, por exemplo. Acontece muito em empresas grandes, obviamente, esse tipo de ataque aqui, certo? Então eles instalam esse vírus, o ransomware, certo? E esse vírus ele vai procurar ali alguns arquivos importantes ali da máquina e ele vai meio que esconder aqueles arquivos, vai sequestrar aqueles arquivos para ele até que haja um resgate, vamos dizer assim. Então a empresa geralmente vai ter que fazer um pagamento, certo? Ou algum acordo. Ou apenas, tipo assim, contar com que o sequestrador ele realmente devolva isso, porque não garante nada, né? Até porque essas transações aí, que é feita com esse resgate, esse valor de resgate, nunca é feita, tá? Nunca é feita através de conta bancária normal que a gente conhece. É através de bitcoins, certo? Porque essas moedas virtuais, elas não têm rastreio, tá? Então se eu mandar para um número, um endereço de alguma pessoa, de alguma carteira que a gente chama, certo? Um wallet,
essa pessoa vai receber esse dinheiro e a pessoa que pagou assim não vai saber onde é, em qual computador tá, nem nada, certo? Então essas são as definições de vírus mais importantes. A gente vai ver outras aqui durante as questões, mas essas são as mais importantes, beleza? Então vamos lá. Pessoal, aqui ó, qual é o aplicativo de segurança que é utilizado de forma específica e dedicada para barrar e remover de forma automática softwares mal intencionados que visam a espionagem e a coleta eita, botei errado aqui, e a coleta de dados. Opa, espionagem. Falou de espionagem, a gente vai lembrar do que? Spyware, né? E a coleta de dados pessoais e confidenciais dentro de um computador. Esse keylogger aqui não é, a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente. Os botnets não são, eles não fazem esse sequestro, eles só estão instalados no computador ali. E eles utilizam o computador como se fosse um zumbi para o hacker que está utilizando. Okay? Rootkits é um camuflador de vírus, certo? O Trojan ali é aquele programa que fica escondido, certo? Aquele programa escondido que vem junto com outro programa que você não vê. E destacamos aqui Spyware como o nosso antivírus para programas de espionagem. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Quer dizer, professor, que cada antivírus tem um antivírus para cada vírus? Não exatamente. Tem alguns antivírus, tá? Os mais comuns, que eles já fazem uma varredura completa de qualquer tipo de arquivo malicioso, de programa malicioso, tá? Mas tem alguns que são específicos, como é o caso desse daqui, certo? Um ransomware também tem programas específicos de antivírus que procuram ele no seu computador, tá? Então esses mais prejudiciais, vamos dizer assim, esses mais prejudiciais ao computador, ele faz essas varreduras e procura, e é mais específico para fazer essa procura, tá certo? Beleza, próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta a característica de uma ação maliciosa do tipo phishing. Opa, phishing, esse nome é bom, hein? Por que eu trouxe ele aqui também? Porque é muito importante que a gente saiba o que é essa ação maliciosa, tá? Essa característica, essa ação maliciosa que ele fala que é o phishing. Ok? Então o phishing, pessoal, programa que envia... Opa, falou de programa, não é, tá? Opa, vamos lá, software... Opa, software também é programa, né, professor? Então também não é. Aplicativo, opa, também não é aplicativo. Phishing não é nada disso, tá? Aplicativo também é um programa, ok? Programa, opa, também não. Opa, então chegamos aqui a alguma aplicação, tá? Esse nomezinho aqui também pode ser chamado de aplicação, ação, certo? Técnica de phishing, ok? Entre outros nomezinhos assim, mas ele nunca é um programa. Phishing é apenas uma técnica, uma estratégia utilizada pelos hackers, certo? Para conseguir dados de pessoas, das pessoas, tá certo? Então, por exemplo, tem aqui, ele fala aqui, ó, aplicação clone que solicita dados financeiros. Então, basicamente, é aquilo que, por exemplo, a gente recebe por e-mail. Tem alguns e-mails que são maliciosos, como, por exemplo, o pessoal coloca uns links maliciosos para a gente clicar. Então, é só essa técnica utilizada, tá? Alguns textos persuasivos para fazer você clicar em algum lugar, mandar alguma informação, tá? Então, a técnica de phishing é isso aqui, tá? Essa ação aí que os hackers utilizam, tá? Que é muito do golpe, né? Fazer com que as pessoas acreditem que você é uma pessoa através de conversas e tudo mais, tá? Ou até mesmo de uma instituição financeira, ou até mesmo de uma Netflix da vida, tá? Então, chegamos aqui, letra E. Próxima questão. Uma prática dos cybercriminosos é enviar por e-mails, links e anexos prejudiciais às pessoas que os acessam. Exatamente, ó. Então, pessoal, uma prática... Opa, prática falou que não é programa, né? Então a gente já exclui aqui, já exclui aqui, já exclui aqui, já exclui aqui. Opa! Então já achamos aqui, mas vamos entender melhor. Uma prática não é um programa, não é um software, não é um aplicativo, não é um código malicioso, não é um malware, certo? Então a gente vai lembrar que sempre a phishing, certo? É uma estratégia utilizada, tá? Uma prática utilizada pelos hackers para conseguir informações pessoais, certo? De outras pessoas, através de e-mail, WhatsApp, telefone, qualquer coisa, tá bom? Então, ó, o cybercrime é enviar por e-mails, links e anexos prejudiciais às pessoas os acessos. Assinala a alternativa que apresenta um desses tipos de ataque cibernético. Opa, aqui, ó, por exemplo, se um hacker chegar a mandar um e-mail
dizendo que é a Netflix, por exemplo, você precisa urgente alterar as informações do seu cadastro para que você tenha a melhor experiência possível. Você vai lá, clica no link, aí às vezes esse link é malicioso, ou às vezes é uma página comum, onde você só tem que botar suas informações pessoais, nome, CPF, número de cartão, para fazer essa atualização, né, que eles falam. Então você acaba botando, envia para eles, e aí você perdeu suas informações, tá? Isso é o que acontece muito de clonagem de cartão, principalmente. Também quando cai, né? Eu acredito que vocês devem conhecer alguém que, por exemplo, já sofreu com algumas pessoas comprando o cartão de crédito dela sem ela saber, né? Então chegamos aqui nessa técnica de phishing. Phishing não é associado exatamente ao vírus, tá? O vírus é um programa, um código malicioso, um software. Phishing é essa técnica utilizada para conseguir informações pessoais. Beleza? Qual é o tipo de praga virtual? Que é utilizado para gravar, registrar todas as teclas pressionadas em um teclado de forma secreta, para que a pessoa que utiliza o dispositivo não saiba que está sendo monitorado. Pronto, ó, esse aqui, pessoal, muito bom. Esse aqui a gente não viu ainda, então a gente sabe que não é um worm, tá? A gente sabe que não é um programa espião, por enquanto, e não é um trojan. O que é que ele faz, ó? Ele pessoal, aqui, ó, ele grava, registra as teclas, pode ser também pelo mouse, sabe onde é que você está clicando. Ele registra as teclas que você está clicando no seu computador. Então, por que ele utiliza isso? Imagina você está digitando lá seu e-mail e sua senha, tá? E ele registrou tudo isso e recebeu isso. Okay? Então eu tenho adwares e keyloggers, ok? Esse programa malicioso, essa praga virtual aqui, a gente chama de keylogger, ok? Então letra D. Esse keylogger, pessoal, ele faz justamente isso que ele está falando. Ele grava as informações que você está utilizando no seu teclado, certo? Tudo que você está digitando ele está recebendo, ok? Quando ele vê ali que tem alguma informação importante, certo? Que ele pode utilizar para benefício próprio, né? Ele pode acessar esse programinha e pegar essas informações, certo? Adware, pessoal, a gente vai lembrar que AD é de propaganda, certo? Então, lembra daqueles, por exemplo, você instala algum aplicativo no seu celular, daqui a pouco, ou você permite alguma coisa no seu celular, e acaba que esse celular ele vai começar a ficar spamando, colocando um monte de anúncios para você, assim, nas suas notificações, no seu e-mail, no seu navegador, certo? Então esse é também um tipo de código malicioso, que pode sim ou não ser malicioso, como eu estou falando, tá? Às vezes o pessoal só quer propaganda e tal, tá? Então também é outro exemplo, beleza? Então vamos lá, só mais alguns pilares da segurança da informação. A gente tem a confiabilidade. Por que a gente precisa saber disso? Porque todo sistema computacional, pessoal, ele precisa garantir isso para o usuário, tá? Precisa estar dentro desses pilares aqui, tá? Então, tem a confiabilidade. O que é que faz a confiabilidade? A informação somente será acessível às pessoas autorizadas. Então, pessoas que não são autorizadas não vão conseguir acessar aquela informação. Então, como é que a gente garante isso? Com senha, certo? Com senha individual, obviamente, certo? Um login individual para cada um. Ok? Então esse é o primeiro pilar. Integridade. Integridade, pessoal, garante que a informação esteja inteira, certo? Que ela não esteja quebrada, que as informações não estejam separadas, certo? Então, é outro pilar importante. Quando você precisar das informações, elas vão ser abertas de forma íntegra, ok? Disponibilidade. Outro pilar aí também, ó. A informação estará disponível sempre que for necessário. Disponibilidade, sempre que for necessário eu vou conseguir acessar. Se for o caso do programa, né, eu vou conseguir acessar da minha casa, do trabalho, de outro lugar do país, de outro estado, tá? Então sempre ela vai estar disponível, ok? A autenticidade garante a autenticidade das informações, que elas sejam verídicas, né? Que elas sejam autênticas daquele programa, daquele serviço que está sendo pregado, tá? Então, o programa também tem que garantir a autenticidade daquelas informações, ok? E a legalidade, né? Todo programa ele tem que ser regido por uma lei, certo? E, no caso, é a lei do país, tá bom? Então, principalmente questão de segurança dos dados, principalmente pessoais e tudo mais. Beleza? E ó, todos os sistemas computacionais devem garantir esses pilares, tá? Então eu trouxe só uma questãozinha para a gente falar sobre isso. Só uma? Só uma.
Pronto, ó. Então vamos lá. Um software malicioso classificado como ransomware, ok? Ransomware faz o que, pessoal? Sequestra as informações. Compromete em primeiro momento, certo? Principalmente qual dos pilares de segurança. Então, ransomware, a gente lembra que ele faz o quê? Ele sequestra os dados, tá? As informações. E qual os pilares aqui que ele atinge primeiro quando o vírus ele faz esse sequestro das informações? Integridade? Não. Confiabilidade? Não. Privacidade? Não. Disponibilidade? Sim. Acesso? Não. Por que disponibilidade, pessoal? Então, quando eu quero, por exemplo, imagina um arquivo que está num computador, certo? O ransomware, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele arquivo e vai sequestrar, certo? Eu, como usuário daquele computador, não vou conseguir acessar aquele arquivo específico, tá? Ele criptografa o arquivo, ou ele realmente sequestra, tira do computador, bota no computador dele ou em outro lugar, tá? Justamente para ter esse contato com a pessoa e fazer esse resgate, né, dessas informações. E quando ele não está disponível, o pilar mais importante aqui, ó, é justamente a disponibilidade. Ele não está disponível para mim naquele momento. Pode ser a integridade também, professor? Pode, em outros momentos vai ser a integridade, né? A gente não vai garantir que essa pessoa me devolva essas informações de forma íntegra, certo? Confiabilidade, também a questão da confiabilidade, certo? Que é justamente ser a questão de ser acessível, tá? Tipo, pode ser que ele me mande também outra informação e tudo mais. Privacidade também, que não é um pilar, mas é importante a gente falar que também é importante a gente ter essa privacidade das pessoas olharem essas informações que são nossas, não é correto, tá bom? É dentre os pilares que a gente vê. E a acessibilidade também, que não é um pilar como a gente vê aqui, porém, certo? Entra muito aqui nessa questão da disponibilidade. E o pilar que ele fala é justamente falando sobre a disponibilidade, ok? Então, não vai ficar disponível, não vou conseguir acesso, então acaba que esse é o primeiro ponto que a gente vai ver na questão se for um vírus ransomware, um sequestrador de informações, a pegar um dado da gente. Então a gente vai lembrar primeiro que o ransomware afeta, certo? O primeiro pilar que ele afeta em primeiro momento vai ser justamente a questão da disponibilidade daquela informação, ok? Então, finalizamos aqui nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre tipos de backup. Espero que tenham gostado, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.